Então, meus irmãos, nós estamos aqui, né, depois de uma alegria muito grande ontem, a gente reuniu, todos nós aqui, fizemos uma confraternização, simbolizando, né, o nascimento de Jesus que está se aproximando, e foi muito gratificante. Nós já somos unidos, né? Nós somos a grande família Luiz Gonzaga. E estamos muito felizes, muito satisfeitos de estarem aqui mais uma vez, né, reunidos. E vamos falar um pouquinho do Evangelho, né, que fala sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. A pergunta: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outro, divulgar o mal de outro? Jesus já nos dizia: não julgueis para não seres julgados. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, como que nós podemos julgar o outro, né? Apontar o dedo para o outro, sendo que quando a gente aponta um dedo, tem 3 apontando para nós. Então, meus irmãos, o defeito do outro, quando a gente olha o defeito do outro, a gente esquece de analisar nós mesmos, os nossos defeitos. Às vezes a gente olha o irmão e vê nele muitos defeitos, que eles prejudicam outros irmãos também. Às vezes a gente fala, mas eu não tenho esse defeito que esse irmão tem. Mas os meus podem ser, às vezes não precisa ser o mesmo defeito do outro, mas a gente tem os nossos defeitos, né? Então, antes da gente julgar o próximo, vamos olhar para nós mesmos, porque nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui na Terra, né? Nessa escola de aprendizagem. A Terra é um planeta de provas e expiações, por isso que nós viemos aqui, meus irmãos, para acertar os nossos erros. E quanto menos a gente julgar o outro, mais adiantado nós vamos ficar. E é normal, porque o que eu acabei de dizer, a gente não vai melhorar da noite para o dia, né? A gente precisa voltar aqui várias vezes, várias vidas, num corpo diferente, para ir aprimorando. E quando a gente olha o defeito do próximo, às vezes a gente encontra nele nós mesmos, né? Às vezes o defeito dele é culpa nossa mesmo, o defeito deles, entendeu? Porque se eles estão perto da gente, né, é porque Deus permitiu, colocou ele para a gente aprender com os defeitos deles. E às vezes a gente fala, e às vezes também é qualidade, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, né, que tem muitas qualidades boas, tem mais recursos financeiros, bem materiais que a gente vê eles assim, bem-sucedidos, e a gente começa a falar, fulano, ciclano, né? Por que será que ele tem mais que eu? Por que eu tenho menos, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente vê nele uma vontade de ser igual a ele, né? Mas esquece que Deus nos colocou no lugar certo, na família certa, na hora certa, não é? Para os recursos certos, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Então, até uma qualidade boa que a gente vê nas pessoas, a gente julga. Por quê? No fundo do nosso íntimo, a gente queria ser igual. Então, vamos estudar isso,
Vamos tentar melhorar, né? Porque depois, quando Deus fala, não julgueis para não ser julgados. Quem julga, a gente pensa que é Deus, né? A gente pensa que é Deus, que a gente pensa que é Jesus que nos julga. Mas não é, meus irmãos. Quem nos julga somos nós mesmos. Nós vamos prestar conta com Deus depois que a gente desencarnar, pelos nossos atos aqui na Terra, pelo que a gente fez de bom, pelo que a gente fez de ruim. Quando a gente passar para o lado de lá, o que vai acontecer? A consciência vai pesar, né? Então a gente sempre fala, também já falei aqui uma vez, e eu lembrei disso agora. Onde está as leis de Deus? Onde que nós vamos achar? Na nossa consciência. Onde está Deus? Num sorriso, num vento, numa árvore, no sol que brilha nas estrelas, no universo, num sorriso de uma criança, de um velhinho, de um amigo. Deus está presente. Deus está aqui com a gente, meus irmãos. Então, aqui fala também o Evangelho, né? Quando a gente julga os outros, e fala também que dá numa parte do Evangelho sobre a questão da gente ver, tentar resolver, assim, a chamar a atenção de um irmão por ele estar errado, né? Nós podemos fazer isso em partes, na nossa família, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, até com os nossos pais. A gente não sabe, né? Até com os nossos pais. Só que nós precisamos fazer com paciência, benevolência, sem humilhar, né? Porque aquela mãe, aquele pai que chega batendo, brigando, com violência, pondo de castigo, maltratando, pode ter certeza que ele não vai ganhar a aprovação do filho, o filho vai ficar pior. Então a família, os pais, eles têm que dar exemplo. Pode sim corrigir, né? Mas com amor, tudo com amor. E tem também o erro do próximo, que é esse a gente deixa para a justiça dos homens, aqui na Terra. Mas quando ele desencarnar, ele vai prestar conta do lado de lá com sua própria consciência, né? Que é Deus. São aqueles que fazem o racismo, a violência doméstica, o bullying, né? Esses sim. Esses a gente deve denunciar, porque eles estão fazendo um irmão nosso sofrer. Então, essa parte do Evangelho, Jesus fala isso, que se nós viemos aqui para fazer o bem sem olhar a quem, nós não vamos deixar um amigo nosso, um vizinho, né, uma criança sofrendo bullying, se a gente souber de alguma coisa. Aí sim nós temos que denunciar, nós temos os órgãos aí, né, tem o Conselho Tutelar, né, então tem as autoridades, as cidades, e isso daí a gente deve fazer. Então, eu vou passar agora, já que nós estamos falando agora desse momento natalino, né? Que é o aniversário de Jesus, que é aquela data onde todo mundo fica mais com o coração mais leve, mais sensível, né? As famílias se reúnem, né? Aí no dia do Natal, todo mundo coloca uma roupinha nova, faz a ceia, né? A mesa bonita, as bebidas, né? E os presentes. Nada de errado com isso, nada de errado. Mas agora eu vou fazer uma mensagem aqui sobre o Natal, para esse esclarecimento. Neste Natal, por algum momento,
pacifica a tua alma, para receber as vibrações de amor que te falam de um tempo excepcionalmente afortunado à humanidade. Distante de formalidades e comemorações exteriores, medita no significado real dessa data e começa a trabalhar na renovação da forma de que é própria de saudar o Natal. Esquece por momentos acepipes e licores, vestes e presentes, sons e ornamentos, e interiorizando-te, deixa que uma luz maior te banhe o entendimento, te levando para um lugar à parte, distante de todas as frivolidades, para falar de alegrias que realmente importa ao teu progresso espiritual. Como te encontra desde o último Natal? A gente se lembra do último Natal? Vamos refletir. Como foi o nosso último Natal? Olhando em torno, sentirás tristeza. Por certo, porque o mundo prossegue em volta de sombras, malgrado todas as esperanças de um tempo mais íntegro, melhor. Isso porque não bastam súplicas e desejos, necessário é trabalhar na edificação da paz almejada. Renova por essa razão teu modo de apresentar-se à grande festa da luz. Envolve-te ricamente, porém nas vestes do amor e do bem. Alimenta-te fartamente, mas de bom ânimo e coragem. Bebe em abundância, apenas o licor da alegria e da esperança. Presentei, sem erro, paz e harmonia a teu próximo e roga para ti os mimos e morredouros do aperfeiçoamento, com lembrança preciosa e definitiva. Agora ele fala assim, logo vocês vão saber qual que é o espírito. Paciência para as dificuldades, tolerância para as diferenças, benevolência para os equívocos, misericórdia para os erros, perdão para as ofensas, prudência para as ilusões, equilíbrio para os desejos, sensatez para as escolhas, sensibilidade para os olhos, delicadeza para as palavras, discernimento para os ouvidos, designação para a escassez, responsabilidade para a fartura, coragem para as provas, fé para as conquistas, amor para todas as ocasiões. Somente assim viveremos de Natal a Natal, conforme a orientação cristã do Espiritismo, que nos recomenda raciocinar para compreender, amar para engrandecer e trabalhar para realizar. Essa mensagem foi ditada pelo espírito André Luiz em uma reunião no Instituto André Luiz, em 22 de dezembro de 2002. Então, não está muito atrasada essa mensagem, não, ela está bem recente, entendeu? Porque o que o André Luiz viveu na Terra, desencarnou, foi embora e deixou 16 obras para nós, né? E voltar no centro espírita que chama André Luiz e trazer essa mensagem linda para nós, no Natal. Então é isso, gente. Eu achei muito bonita, né? E trouxe aqui para nossa reflexão hoje. E se eu não vê-los, eu vou ver, mas alguns aqui eu não vou ver. Eu desejo um Natal repleto de amor, luz, felicidade. E que as palavras do Evangelho e do André Luiz encham os nossos corações de amor, de caridade. E que assim seja. Agora eu passo a palavra para nossa irmã Águida, para dar continuação para nós. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus permaneça aqui entre nós, hoje e por todo sempre. Rogando a Jesus, nosso irmão, amigo, companheiro, rogando a Deus, nosso Pai maior,
rogando a nossa Mãe Maria Santíssima, rogando o nosso querido irmãozinho Cláudio, nosso irmão conselheiro, o nosso querido irmãozinho QX, o irmão que trabalha no sábado aqui, o nosso querido irmãozinho Preto Velho, nosso querido irmãozinho Padre Vitor, que eles possam estar aqui presente, nos amparando, nos intuindo, nos fortalecendo para a prática do bem e do amor ao próximo. Aqui hoje, nessa casa, a gente vem em busca de uma paz, de uma solução para os nossos problemas, de uma solução para as nossas dificuldades, por um conselho, por um alívio e consolação para o nosso espírito, para a nossa alma, que nós temos que pensar muito, porque nós somos mente, corpo e espírito. Nós temos que pensar em três, né? Então, nós temos que conservar muito a nossa mente, pedindo a Jesus que nos dê muita intuição, muita evolução, muita paciência, muita calma, para nós caminharmos nesse planeta Terra, né? Cada um com a sua cruz, cada um com as suas dificuldades. Ninguém tem cruz leve. A cruz de todos nós é pesada. É cada uma mais pesada do que a outra. Por isso que nós temos essa casa abençoada, essa casa que nos conforta o nosso coração, que nos acalma. A gente vem, às vezes, com tanta pesado, com tanto problema, tanta labuta, tanto corre-corre, naquele o dia inteiro, e corre para aqui, corre para ali, trabalho, coisa, filho, neto e tudo. A gente chega aqui, a gente senta, a gente faz uma prece. Ai, aquilo alivia, né? Os irmãozinhos vêm sereno no nosso coração. E nós temos o Evangelho de Jesus, que tanto nos conforta o nosso coração. Aqui a gente vem buscar bênçãos, paz, e é doando que a gente recebe. Aqui cada trabalhador tem um fluido, vem aqui passar aquela energia boa para os nossos irmãos, e é tudo de bom. O que a gente está fazendo para os outros, a gente está recebendo primeiro. Se você faz de bom para os nossos irmãos, primeiro você recebe, depois é que vai para eles. Então, vamos ter fé, aumentar a nossa fé, rogando a Jesus, como a Joelma falou muito do Natal, né? Que o espírito natalino penetre no nosso coração, não só o dia de Natal, mas 365 dias do ano. Nós temos que pôr Jesus no nosso coração. O espírito, às vezes, chega Natal, é festa, tem que comemorar, é o nascimento de Jesus, tem que comemorar, é tudo de bom, porque falar de Jesus, a gente fica a noite inteira aqui falando de Jesus, ainda não dá para a gente falar nem a metade das qualidades de Jesus. Mas aí, às vezes, tem família que esquece até de primeiramente tirar uma peça, agradecer a Jesus pelaquela noite, agradecer a Jesus pelo ano todo que enfrentamos, que passamos por problemas, dificuldades, nem sequer faz uma prece, nem sequer agradece Ele, né? Nós temos que agradecer a Jesus por tudo, até pelas dificuldades, pelas perdas, por tudo, você tem que agradecer a Jesus, porque nós estamos aqui emprestados, nós estamos aqui nesse planeta Terra, viemos aqui, é um mundo de expiação e prova, viemos aqui para a gente pagar nossas dívidas, ainda bem que a gente está nessa encarnação pagando as nossas dívidas que nós deixamos para trás, porque quanto de vida já vivemos para trás, e cada uma reencarnação você fala assim, eu quero ir, eu quero melhorar, eu quero ficar livre disso tudo. Passa um véu de esquecimento, você esquece que você pediu lá, às vezes você vem, você não dá conta de pagar tudo aqui, mas
vão aproveitando. Eu falo muito aqui, essa oportunidade que a gente está aqui nesse planeta Terra, essa oportunidade é única. Vão aproveitar o tempo, aproveitar enquanto a gente está aqui, fazer o bem, fazer caridade, estender a mão, olhar com os olhos de piedade para os nossos irmãos, que está precisando muito da gente parar um pouquinho, dar atenção para os nossos irmãos. Quanto de gente precisa, às vezes, fala assim, ai, cheguei perto de você, senti tão bem. É os fruídos, que aqui nessa casa a gente busca fruído e divide com os nossos irmãos que necessitam do nosso fruído. Então, vamos trabalhar para Jesus sem cessar. Nós, trabalhadores dessa casa, eu falo que eu até sou suspeita de falar, porque mais que eu recebo do que eu dou, mas olha, aqui nessa casa a gente busca força, busca alívio, busca bênçãos, busca paciência, porque, meus irmãos, se nós não pedir a Deus para dar paciência para a gente 24 horas, mesmo assim, tem hora que a gente dá uma, né, ainda desespera um pouquinho e fala, não, ó, vamos ter paciência. Deus pede, Jesus pede para a gente ter paciência com as dificuldades, vamos ter paciência com a nossa família, com os nossos filhos. A maior caridade, a maior paciência que nós temos que ter é com os nossos filhos, lá na nossa casa. É a pior, né? A mais difícil, né? Mas temos que ter, respira fundo. Opa, nossa, eu tenho que ter paciência. Eu falo muito para mim mesmo, vou ter paciência. Eu tô treinando ela toda hora. Eu falo, Jesus, me dá calma, me dá paciência, me dá equilíbrio para a gente ajudar aqueles que precisam de nós. Vamos ajudar, vamos estender a mão. O evangelho, como diz o evangelho de hoje, ó, nós, igual fala que o evangelho de hoje, somos imperfeitos. Nós viemos aqui para a gente dar uma melhoradinha, para a gente aperfeiçoar. Nós somos imperfeitos, nós erramos. Olha, todo mundo erra, só não pode permanecer no erro, né? Porque Deus não castiga ninguém, Deus perdoa todos, Deus perdoa. Deus não perdoa só 7 vezes, não, é 70 vezes 7 vezes. Somos seres imperfeitos. Nós, trabalhadores, nós somos ferramentas imperfeitas, mas nós pedimos a Jesus que cada dia a gente melhora um pouquinho, cada dia a gente sobe um degrauzinho. Nós estamos construindo a nossa casa aos degrauzinhos, começando lá embaixo, indo devagarinho, devagarinho, que a nossa morada espiritual é do lado de lá. Vamos preparar aqui, vamos procurar melhorar aqui, porque a hora que a gente passar para lá, aí você deixou as oportunidades, você perdeu tudo de bom que tinha aqui para você fazer, para você melhorar, e você esqueceu. Aí chegar lá vai ser mais difícil. Aí você vai arrepender, por que eu não fiz isso? Por que eu não ajudei o irmão? Por que eu não fiz caridade? Por que eu não estendi a mão para os nossos irmãos? Aí vai ser muito atraso. Então, vamos aqui e subindo o degrauzinho, vamos melhorando um pouquinho, né? Porque melhorando, a cada dia a gente vai aperfeiçoando. Viemos aqui, igual nós somos indiferentes, somos iguais, irmãos iguais, indiferente de cor, de raça. Olha, o sangue de todo mundo não é da mesma cor? Ele não corre na veia de todos os irmãos aqui nessa terra, o sangue não é da mesma cor, então nós somos seres iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém. Isso ninguém precisa de pensar que erguer o nariz, se eu tenho um pouquinho de dinheiro eu sou melhor do que aquele, eu posso pisar. Não, nós somos iguais. Jesus, nós nascemos iguais, somos seres imperfeitos, erramos, não pode permanecer no erro, vamos melhorar. A cada dia, é isso que o Evangelho de Jesus fala para nós. Vamos aperfeiçoar, vamos deixar o nosso coração branquinho, branquinho. Vamos clarear o nosso coração.
vão pôr o evangelho, a caridade, o perdão, o amor, a paciência no nosso coração, a cada dia. Assim a gente vai vencendo os obstáculos. É isso que Jesus quer de nós. É isso que Ele pede para nós. É isso que Ele ensinou no evangelho dele. Amai uns aos outros. Perdoai aqueles que nos ofendem. Se eu não dou amor, como que eu quero receber amor? Então vamos ter amor uns aos outros. Amar cada um dos irmãos que nos circula, que nos pede ajuda. Vamos ajudar. Enquanto é tempo, enquanto a gente está aqui, aproveitando essa oportunidade. Vamos ser humildes, vamos ser pacientes, né? É isso que Jesus quer de nós. E agora eu vou contar uma história para vocês, mas é coisa verdadeira, não é história de mentira, não é coisa verdadeira. Uma palestrante, ela foi dar uma palestra e ela se chama Ana. Aí ela deu a palestra lá e tinha um menino enfermo com uma febre muito alta, que nada cessava a febre do menino. Aí o pai do menino é espírita também e estava na palestra e convidou a Ana, palestrante, para se ela não ia lá na casa deles para dar um passe no menino, que já tinha ido no médico, tomado remédio, nada cessava a febre do menino. Aí a palestrante, não, nós vamos. E aí reuniu, foi no apartamento do pai espírita, com o menino enfermo lá, com uma febre muito alta. Entrou pelo apartamento, a casa muito limpa, muito branquinha, as paredes muito branquinhas, as cortinas muito branquinhas, e eles foram para o quarto dar o passe no menino. Aí reuniu lá, fazendo a prece, dando passe no menino. Aí quando eles olharam, estava as paredes com cada mancha de mofo. De repente, estava tudo branquinha e pareceu aquelas manchas de mofo, aquele mau cheiro que eles não estavam suportando, o mau cheiro. Aí eles concentrados ali, dando passe no menino, aí veio um espírito, sussurrou no ouvido da palestrante, falou para ela assim, olha, aqui nessa casa está com energia muito pesada, o espírito que falou para ela, está muito pesada, e nessa casa tem uma energia muito brava aqui, e aqui xinga muito, briga demais o casal, tem muita briga, muitos palavrões. Aí o pai do menino falou, não, e ele espírita, ele estava na palestra, sabia, espírita. Falou, não, aqui nós não briga, não. Aí ela falou, briga sim, nós brigamos sem parar, briga muito, muito nome feio. Olha, aí deram passe no menino. Olha, gente, numa casa nós temos que orar e pedir a Jesus, rezar. Reza o Salmo 91, nós temos obrigação, o Salmo 91, nós não podemos deixar de rezar ele de jeito nenhum. Fazer o culto no lar, nossa, isso é uma bênção, leva uma luz, uma energia boa para dentro de casa, ali todo mundo recebe, e lá nessa casa, palavrão, briga, isso desencadeia, isso acarreta de energia pesada. Olha que tristeza. O espírito falou, e ele falou, não, que não brigava não, ele ficava falando, não, briga assim, nós brigamos muito mesmo. E o quê? Estava passando essas energias para o filho, coitadinho, o filho mais fraco é que estava prejudicado, caiu tudo nele. O médico não descobria a causa da febre, foi preciso deles lá dar o passe no menino, né, para ver se contornava ali. E é o quê? Uma casa tem que rezar, todo mundo, os pais têm obrigação de orar, de pedir muita proteção para Jesus, para nossa Mãe Maria Santíssima. Nós não podemos esquecer de orar, não. Nós temos que rezar, meus irmãos, 25 horas. Ore,
ore com o coração, faz aquelas preces. Nossos filhos precisam da nossa prece. Aqueles irmãos que precisam da nossa ajuda, nós temos que rezar, fazer uma prece para os nossos irmãos. E fazer uma prece para um irmão não custa dinheiro, não. Vamos fazer aquelas preces, tire do coração, ore com fé. Vamos aprender aqui. O Espiritismo é uma escola, o planeta Terra é outra escola, e aqui a gente vai aprendendo uns com os outros. Nós aqui não somos, ninguém sabe o que sabe tudo. Sábio é Jesus, ele é que sabe tudo. Ele é que é o nosso Pai maior, poderoso, milagroso, né? Nós aqui estamos aprendendo devagarzinho uns com os outros, lendo os livros, devagarzinho, a gente vai aprendendo. Olha, leia, meus irmãos. Quem tem o hábito de ler, que gosta de ler, lê mesmo. Olha, pega o Evangelho de Jesus, lê os livros espíritas, olha os livros do Chico Xavier, que mensagem, que ensinamento, né? É de uma grandiosidade para nós. Que, olha, eu falo que nosso querido irmão Chico Xavier, é como diz ele, tudo passa, mas os ensinamentos que ele deixou, esses livros de uma grandiosidade para nós, vamos ler. Lendo, a gente aprende. Lendo, você adquire conhecimento. Não vamos... Quem tem o hábito de ler, leia mesmo. Tem uma menina que vem no centro, às vezes eu até brinco com ela, eu falo para ela assim, leu quantos livros você leu hoje? Estou terminando um. Ela lê, mas lê sem parar. A Ana sabe quem que é. É uma gracinha. Gente, quanto mais a gente lê, mais a gente adquire conhecimento. Vão lendo, é lendo que a gente aprende, né, meus irmãos? E aí, eu vou contar mais uma historinha para nós. Uma jovem, ela tinha loucura de ser mãe. Ela queria ser mãe de todo jeito, ela rezava, ela pedia a espiritualidade, pedia a Jesus, que ela queria um filho. E ela não conseguia engravidar. Aí foi fazer tratamento, lá um belo dia, de tanto ela pedir a Jesus, de tanto ela orar para Jesus, ela engravidou. Arrumou um filho, um menino. Aí a criança foi crescendo, a mãe naquela alegria, que era um filho tão esperado, né? E aquela presença daquela criança, e a mãe naquela alegria, né? Ser mãe é tudo de bom, né? Ela naquela alegria, e agradecendo a Deus de ter dado o filho para ela, ela conseguiu o filho. Aí quando o menininho estava com quase 2 anos, o menino parece com uma doença muito grave. Ai, mas aí a mãe desesperou. Ai, Jesus, eu pedi tanto o Senhor para me dar um filho para mim, que ajudasse que eu engravidasse, mas o Senhor vai levar meu filho, eu pedi tanto, não leva meu filho não. Ai, a mãe desesperada, o menino mal, e era doença grave, e mal, ela chorando e pedindo a Jesus, que ele deu para ela aquele filho, e ele ia tirar, não tirasse o filho dela não. Foi indo, o menino melhorou. Aí o menino foi crescendo, quando ele chegou na adolescência, aí ele caiu para o mundo das drogas. A mãe não deu conta, e droga, e bebida, e chegava lá, a primeira coisa que ele fazia era bater na mãe. Batia na mãe sem cessar. Aí, isso foi indo, ele chegava drogado e batia na mãe. Quando no outro dia tornava a chegar drogada, a mãe foi só apanhando do filho. E pediu tanto para Jesus dar esse filho para ela, aí ela apanhou demais do filho. Aí um dia ela falou, Jesus, eu pedi tanto o Senhor para me dar esse filho, mas como é que eu faço? Como que eu faço agora? Eu já não estou aguentando mais, apanhado meu filho. Aí Jesus falou para ela, olha, mas eu queria levar ele
quando ele estava doente, você me pediu tanto, eu fiquei com dó, ele cresceu, curei ele, ele cresceu. Agora não tem mais jeito. Olha para vocês verem o que é uma mãe, né? Pede tanto para ter um filho e depois desencadeia, cai para o lado das drogas. Isso o mundo inteiro tem isso aí, né? Quantos de pais, os filhos estão na cadeia, os filhos estão aí, né, dando contrariedade para os pais. Quanto de pais derramam lágrimas, quanto de pais choram. Essa é a situação do mundo. Então, meus irmãos, quando eu dou abertura na reunião, que eu rezo muito para Deus amparar os jovens, né? Precisa de ir por caminho de uma igreja, está precisando muito de procurar uma igreja. Toda religião é boa, toda religião fala de um Deus só. Não existe um Deus para espírita, um Deus para católica. Jesus está em todas. Jesus, eu falo que, repito, aonde Jesus passa, nada embaraça. Então vamos rezar para os nossos jovens, vamos estender a mão para os nossos jovens e pedir que Deus possa olhar, porque a mão de Deus é grande, os olhos de Deus é grande, e Ele olha por todos, né? Então vamos aumentar a nossa fé e rezar. Rezar sem cessar, meus irmãos. Eu falo, aonde Jesus passa, nada embaraça. É isso que Deus quer de nós.